Um avião de pequeno porte caiu na região de Planaltina de Goiás. 4 pessoas estavam na aeronave, que ficou completamente destruída. Operação da Polícia Federal desmonta quadrilha especializada no tráfico interestadual de drogas. Menor tenta entrar na casa de prisão provisória com documentos falsos. É agora, no Jornal Anhanguera, segunda edição. Olá, boa noite. A gente começa essa edição com as informações da queda de uma aeronave na região de Planaltina de Goiás. O acidente foi hoje, no começo da tarde. A queda da aeronave foi depois de Planaltina de Goiás, na região de São Gabriel, em uma área rural. A aeronave modelo Corisco 2 da Embraer, prefixo PTRK, tinha 4 tripulantes, todos do sexo masculino. As primeiras informações são que 3 vítimas estavam em estado gravíssimo e foram transportadas por 2 helicópteros do Corpo de Bombeiros de Goiás e uma transportada pelo helicóptero da Polícia Militar do Distrito Federal ao Hospital de Base do Distrito Federal. Uma das vítimas, que também estava em estado grave, foi transportada para o Hospital Municipal Santa Rita, de Planaltina de Goiás. As vítimas ainda não foram identificadas, mas foram um engenheiro agrônomo, 2 funcionários da administração da fazenda e um piloto. Outras informações sobre esse acidente a gente te mostra ainda nesta edição. A Polícia Federal desarticulou em Catalão uma quadrilha especializada em tráfico de drogas. A operação começou ainda de madrugada aqui em Catalão e reuniu 120 homens das polícias federal e militar. Aqui na cidade foram cumpridos 10 mandados de prisão em 23 de busca e apreensão. O objetivo é desarticular uma quadrilha especializada em roubo de cargas e máquinas agrícolas, comércio de armas e tráfico de drogas. A operação levou o nome de Naftalina por se tratar de velhos conhecidos da polícia. Todo o material apreendido, como drogas, armas e coletes balísticos, e os 10 presos foram trazidos para cá. Entre eles, William Ferreira Pires, de 41 anos de idade. Ele foi preso numa casa em Catalão. A Polícia Federal vinha investigando o grupo há cerca de 1 ano. Em Catalão, os policiais desmontaram 2 laboratórios de refino de cocaína. Os policiais também foram até a zona rural de Três Ranchos e Ouvidor, checar onde os envolvidos tinham negócios. O Ministério Público acredita que 1.200 pessoas foram enganadas no golpe da casa própria. Eles pagaram por moradias populares e algumas até ajudaram na construção e ficaram no prejuízo. A carteirinha de adesão ao programa de moradias populares está até amarelada, porque foi feita em 2001. A dona Célia pagou as taxas para se manter na associação até setembro do ano passado, 1 mês antes de o esquema de fraudes ser desmantelado pelo Ministério Público. Eu paguei, eu dei dinheiro, mas com intenção não do dinheiro, intenção de ter a minha casa, porque eu moro de favor. O Ministério Público denunciou o ex-vereador de Goiânia, José Maurício Beraldo, e mais 10 pessoas por estelionato e organização criminosa. O grupo foi preso em outubro do ano passado e hoje é monitorado por tornozeleiras eletrônicas, segundo o Ministério Público. A SHC, Sociedade Habitacional Comunitária, era responsável por selecionar os beneficiados pelas casas, em parceria com a Agência de Habitação do Estado. O Ministério Público recomendou que a própria AGEAB cuide dos cadastros. Toda vez que a gente tem um empreendimento, um conjunto habitacional com a parceria da AGEAB, nós abrimos inscrições públicas. Ela pode se candidatar na sua associação sem problema nenhum, mas ela não deve pagar. Os cooperados não apenas pagaram pelos alicerces, mas também trabalharam nos fins de semana nos canteiros de obra, num sistema que era chamado de compromisso de ajuda mútua. E quem faltasse ao serviço tinha que pagar pelas horas não trabalhadas. Ameaçava que tirava a gente do projeto. Então, calamidade, né? Era pressão em cima de pressão. E para a gente ficar nessa situação aí é complicado. Hoje nós não conseguimos falar com o advogado que representa o ex-vereador Maurício Beraldo e a Sociedade Habitacional Comunitária. Ontem, ele disse que a denúncia do Ministério Público não tem fundamento. Veja a seguir, uma menor de 15 anos tentou entrar na CPP de Lusiânia usando documentos falsos. E a investigação sobre o cartel de combustíveis no DF.
Ainda nessa edição, a gente atualiza as informações sobre a queda de um avião em Planaltina de Goiás. Agora 7h16, voltamos já. Estamos de volta, agora 7h18. Uma menor de 15 anos foi apreendida tentando entrar no centro de prisão provisória de Lusiânia. Ela usava documentos falsos e se passava pela irmã dela. A repórter Berenice Leite tem os detalhes. Oi, Giliardi, olha, eu estou aqui na delegacia especializada com o delegado que está à frente desse caso. Como você mesmo disse, né, uma menor hoje foi pega com um documento falso tentando entrar na casa de prisão provisória. E o delegado estava me dizendo, inclusive, que esse não foi o único documento falsificado. Até porque, né, delegado, para entrar na CPP é preciso ser maior de idade para fazer uma visita. Exatamente, ser maior de idade ou ser parente do detento ou ser casado com ele, né? Na manhã de hoje, ela foi flagrada tentando ingressar no CPP com o documento falso, foi trazida para a delegacia, comprovou-se a falsidade documental e ela foi autuada pelo uso de documento falso. Na sequência, eu estava analisando o prontuário que ela deixou lá de visitante no CPP e notei que havia uma certidão, essa certidão aqui de união estável, feita em cartório, que provavelmente ela utilizou esse documento falso para fazer essa certidão e figurar como companheira, né, em união estável com esse detento, viabilizando, assim, facilitando o ingresso dela no sistema prisional. Agora vale lembrar que, na verdade, ela tem só 15 anos e os dados que ela usou nesse documento seriam de quem? Os dados utilizados nesse documento foram da irmã dela, que é maior de idade, e inclusive esse termo de declaração, essa escritura pública de declaração de união estável foi firmada em nome da irmã. Ou seja, ela casou a irmã com o preso, com esse documento falso, e tentou ingressar no sistema prisional se passando pela irmã posteriormente. E por ela ser menor, ela responde por isso? Por ela ser menor, conforme determina o Estatuto da Criança e Adolescente, contra ela foi lavrado um boletim de ocorrência circunstanciado. Ela foi prontamente entregue aos familiares e será apresentada ao promotor de justiça posteriormente. E ela chegou a entrar dentro da casa de prisão provisória, só que hoje eles descobriram o documento falso. Esse cadastro dela aqui, segundo a data do dia 10/7, né, provavelmente ela já ingressou algumas vezes lá, se passando pela irmã. Muita audácia mesmo, né? Obrigada pelas informações. Volto com você no estúdio. E o detento que recebia as visitas da menor vai responder por falsidade ideológica e corrupção de menor. A denúncia do Ministério Público sobre o cartel dos combustíveis do DF diz que os prejuízos, tanto material quanto moral, passaram de R$1 bilhão. Os chefes do cartel eram sócios da Rede Gasoline Marcos Pereira Lombardi, conhecido como Marcola, e Cláudio Sim, o dono da Cascol, Antônio José Matias de Souza, o dono da Rede JB, Marcelo Dornelles, e o então presidente do Sindicombustíveis, José Carlos Ulloa. Além dos 5, outros 23 foram denunciados pelo Ministério Público do DF para a Justiça e agora são réus. São donos de postos, empregados e representantes de distribuidoras, todos acusados de combinar preços. Na denúncia estão anexados áudios e imagens compartilhados entre eles. Aqui, Marcola exibe o barco que usou no Caribe, com champanhe e camarão. Nesta conversa, ele combina preços com o supervisor-geral da Cascol, Valdeni Duques de Oliveira. Você bota 3,44, igual a ele, nas duas gasolinas aí. Tem como atualizar o Cachoeira para mim também? Tem sim, 3,44, né? Nesta outra conversa, Antônio Matias, dono da Cascol, diz que dá muito dinheiro ao sindicato. O Zé Carlos está viajando, o gerente geral, não sei como é que o Zé Carlos fala, viaja e o gerente viaja. Organizar. Com meu dinheiro, eu pago todos os postos, mais da metade do pagamento lá é meu. Aqui, Antônio Matias conversa com Adão, gerente da rede de postos da distribuidora BR. Esse preço que o senhor está me dizendo, esse preço é para todos os revendedores de Brasília, tá? A Deilza Silva Santana, supervisora da rede original, também combina preços. O que eu quero propor para você? Amanhã eu amanheço 279, você também amanhece 279. Segundo o Ministério Público, estavam envolvidos no cartel 3 distribuidoras, BR, Ipiranga e Shell, e 13 redes de postos, Cascol, Gasoline, JB, Auto Shopping, Planalto, Braga, São Roque, Carserve, Original, Petros, Jarjur,
Posto dos Anões e Posto PB. Os 28 acusados vão responder por organização criminosa e crimes contra a ordem econômica. O cartel funcionou por pelo menos 5 anos e 3 meses, segundo a investigação do MP e da Polícia Federal. Neste tempo, o prejuízo para a população foi de 800 milhões de reais. Este valor já foi bloqueado das contas dos denunciados pela Justiça, mas o Ministério Público quer mais 200 milhões pelos danos morais. Esses danos são extraídos de tudo que o consumidor pagou a mais durante tantos anos em que o cartel funcionou no Distrito Federal. Estes valores alcançam a cifra de 1 bilhão, somados aí danos materiais e danos morais. A Rede Cascol disse que o acordo assinado com o CAD e o Ministério Público vem sendo cumprido rigorosamente e reiterou o compromisso do respeito à livre concorrência. Os responsáveis pela rede JP, AutoShop e Posto dos Anões, os Sindicombustíveis e a defesa de José Carlos Ulho não quiseram se pronunciar. Nós não conseguimos contato com os outros citados. A Raizen, licenciada pela marca Shell no Brasil, diz que está avaliando o teor do documento do MP e garante total transparência para a elucidação da verdade dos fatos. A Petrobras, distribuidora, informou que pauta sua atuação pelas melhores práticas comerciais, ética e respeito ao consumidor. Nós não conseguimos contato com a rede Ipiranga. Nós conseguimos contato com a rede Ipiranga, mas não tivemos resposta. Em instantes, o projeto de troca de geladeiras chega a Formosa e a gente fala da Corrida do Milhão que acontece nesse fim de semana em Goiânia. E as últimas informações sobre a queda do avião na região de Planaltina de Goiás. O J2 volta já. Estamos de volta e o programa de troca de geladeiras da Enel chega amanhã em Formosa. Os interessados precisam se cadastrar para poder participar de um sorteio. O cadastro para essa troca vai ser feito na Escola Municipal Isaías Machado de Freitas Camargo, nessa quinta das 9 da manhã às 5 da tarde e na sexta das 9 da manhã às 6 da tarde. Esse programa da Enel dá direito a quem tem geladeiras antigas que gastam mais energia a concorrerem a uma geladeira nova e mais econômica. Serão 90 geladeiras sorteadas. Algumas cidades do entorno, como Lusiânia e Águas Lindas, já foram contempladas com esse programa da Enel, que durante toda a semana também vai oferecer palestras e oficinas para ensinar a população a economizar energia. Os moradores de Formosa que forem fazer o cadastro devem levar um documento oficial com foto e a última conta de energia paga. E a gente volta agora a falar sobre a queda do avião em Planaltina. A Força Aérea Brasileira divulgou há pouco uma nota sobre a queda desse avião. A nota diz que os investigadores do 6º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CERIPA-6, órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, CENIPA, irão realizar amanhã o começo das investigações para descobrir a possível causa da queda da aeronave em São Gabriel. Os agentes vão fotografar cenas, retirar partes da aeronave para analisar, reunir documentos e ouvir relatos de possíveis testemunhas. A investigação realizada pelo CENIPA tem o objetivo de prevenir que novos acidentes com as mesmas características ocorram. A gente entrou em contato agora há pouco com os hospitais que receberam as vítimas dessa queda da aeronave, mas eles não divulgaram o estado de saúde das vítimas. Domingo tem Stock Car em Goiânia. Os pilotos da principal categoria do automobilismo do país chegam na capital em busca da vitória e de uma bolada de R$1 milhão. Felipe Massa na Stock Car e em Goiânia. Uma corrida muito especial, em um lugar muito especial, né? Goiânia, eu tenho um carinho imenso, é o lugar que eu fiz a minha primeira corrida, né, de carro. E é um prazer voltar aqui para fazer uma corrida de uma categoria tão importante que é a Stock Car. Último brasileiro a correr pela Fórmula 1, o Felipe chega como a mais nova das estrelas da Stock Car. Os trabalhos estão só no começo. Amanhã mesmo também, aqui, dezenas de outras pessoas vão estar ralando firmes e fortes na montagem dos boxes da categoria principal, a Stock Car. Que olha, esse ano está vindo a Goiânia com tudo, viu? Serão 35 pilotos. A corrida é no domingo e vale R$1 milhão.
E na disputa pela grana, os melhores pilotos do país. Além de Felipe Massa, Rubens Barrichello, Cacá Bueno, Daniel Serra, Bia Figueiredo, Thiago Camilo e muito mais. Estou esperando, sem dúvida, o autódromo lotado, as pessoas lá curtindo, acompanhando, para a gente curtir junto esse fim de semana aqui em Goiânia. E o J2 de hoje termina aqui. Outras informações sobre a queda desse avião você tem na nossa programação e também no Bom Dia Goiás, amanhã, bem cedinho. Para você, uma ótima noite e a gente volta a se ver amanhã. Tchau!